Normalidade. Já fizemos algumas limpezas de dados e descobrimos algumas coisas sobre o Sale Price. Agora é hora de ir fundo e entender como o Sale Price cumpre com as premissas estatísticas que vimos na parte teórica. Veremos mais à frente que um ponto de decisão importante ao trabalhar com uma amostra de dados é usar métodos estatísticos paramétricos ou não paramétricos. Métodos não paramétricos não assumem que seus dados são extraídos de uma distribuição específica. Eles geralmente são mais fracos, ou seja, você precisa de mais dados para ter o mesmo nível de confiança na quantidade de distribuição entre suas amostras, mas pode lidar com dados que não se encaixam em uma distribuição específica. Os métodos estatísticos paramétricos assumem que os dados têm uma distribuição conhecida e específica, geralmente uma distribuição gaussiana ou normal. Se uma amostra de dados não é normal, as suposições dos testes estatísticos paramétricos são violadas e métodos estatísticos não paramétricos devem ser utilizados, o que nos leva à normalização. Você quer normalizar os dados para melhor se adequar à sua distribuição. Às vezes, é interessante fazer uma simples transformação, a transformação logaritmo, por exemplo. Então, por exemplo, faz sentido usar uma transformação log da intensidade sonora, porque os humanos não percebem o volume de som como aumentando linearmente. Vamos verificar a normalidade de Sale Price. Vemos que Sale Price não é normal, mostra uma inclinação, um skewness, positiva e não segue a linha diagonal. Agora, uma simples transformação de dados pode resolver o problema. Em caso de distorção positiva, transformações log geralmente funcionam bem. Vamos aplicar a transformação também em Ground Living Area e Total Basement Square Foot, a área do porão. No caso da área do porão, temos um número significativo de observações com valor zero, casa sem porão, mas o valor zero não nos permite fazer transformações de logaritmo. Poderíamos simplesmente transformar os zeros em valores muito pequenos, como 0,01, mas, em vez disso, criaremos uma variável que pode ter o efeito de ter ou não ter porão, ou seja, uma variável binária. Então, faremos uma transformação de log para todas as observações não zero, ignorando aquelas com valor zero. Dessa forma, podemos transformar os dados sem perder o efeito de ter ou não um porão. Homocedaticidade. Como sabemos, homocedaticidade refere-se à suposição de que as variáveis dependentes apresentam níveis iguais de variância em toda a faixa preditora. Homocedaticidade é desejável porque queremos que o termo de erro seja o mesmo em todos os valores das variáveis independentes. A melhor abordagem para testar a homocedaticidade para duas variáveis é graficamente. Os gráficos de dispersão aparecem como formas como cones, pequena dispersão em um lado do gráfico, grande dispersão no outro lado, ou diamantes, um grande número de pontos no centro da distribuição. Começando com Sale Price e Ground Living Area. Versões iniciais desse gráfico de dispersão, antes das transformações log, tinham uma forma cônica. Como você pode ver, a dispersão atual não tem mais a forma cônica. Esse é o poder da normalidade. Apenas garantindo a normalidade em algumas variáveis, resolvemos os problemas da homocedaticidade. Podemos dizer que, em geral, o Sale Price exibe níveis iguais de variância em toda a gama de Total Basement Square Foot.